Olá, eu sou a Van Luz e bora pro vídeo, bora falar um pouquinho sobre esses seres que muita gente acha que é só esse daqui, né? Todo mundo só conhece esse desquerido aqui, mas eu quero te falar que existe qualidades diferentes deles e formas de atuação diferentes e o principal, a forma de tirar, desacoplar ele do seu campo é também diferente. Eu sou a Van Luz e já começa já se inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando com quem gosta desses assuntos esotéricos, espirituais e afins. Então, vou te contar uma situação. Você pode ter passado por alguma situação ou o acúmulo dela e aí você sente raiva. E aí a raiva começa a se misturar com uma vontade de vingança que você não sabe por quem, mas é algo que dói e é pesado em você. E aos poucos, você, sem perceber, do nada, isso fica mais frequente na sua vida. Às vezes são pensamentos que vão em volta, mas aos poucos aquilo começa a ficar mais frequente, mais. eh, fica mais no seu cotidiano. E aí você percebe que você só está vivendo nisso. E às vezes nem percebe, né? E aí, depois dessa fase, o que acontece é que você começa a se afastar de qualquer coisa espiritual que você faça. Se você gostava de meditar, você para de gostar. Se você gostava de ir na natureza, ou fazer sua arte, ou de algum hobby, você para de gostar. E até mesmo da sua religião, da sua religiosidade, começa a se afastar também. Isso é um tipo de obsessor. Às vezes a gente chama esse obsessor de atrair, porque ele se acopla no seu campo justamente por essa afinidade de revolta sem direcionamento, de raiva sem direcionamento. Nem ele nem você sabe o porquê disso, mas é só o acúmulo de sentimentos. E aí, quando ele entra no seu campo, normalmente esse tipo específico se acopla próximo, pode se acoplar, né, e influenciar o chakra do plexo solar, o chakra esplênico e também o chakra cardíaco, né? E em alguns casos, quando essa questão é de não falar, né? De não falar, de ficar engolindo sapo, o chakra laríngeo também. Então, entende que é algo que você já está vivendo, algo que já é seu, que você não trabalhou, que você não sabe explicar, e aí vem um obsessor se acoplar àquilo. Esse é específico do obsessor que é atraído, tá? E ele fica no seu campo, às vezes ele nem te influencia tanto quanto os outros tipos de obsessor, como o Alexandre da viagem, né? Ele só tá perto de você porque você já tá mostrando para ele, você já está na frequência dele, você já está vibrando igual. É igual aquilo, né? Que todo mundo fala, os ódios, o ranço une pessoas, né? Ai, tem um ranço de fulana, acho XY da fulana. Você também acha? Ai, bora ser amigo. Tipo isso, ficou claro? Ficou claro, né? Dessa forma ficou muito claro. O segundo tipo também é atraído, só que ele é atraído para o ambiente. Quando tem mais. E aí, esse é forte, viu? Porque aí, e para desacoplar ele é difícil porque ele se acopla a diversas pessoas. Diversas pessoas que pensam no mesmo, negativamente, ou sente raiva, ou quer vingança, às vezes pode acontecer em lugares de pessoas que são ambiciosas e querem as coisas a qualquer custo, a custo não só de passar a perna, tá? De passar a pessoa para trás, ou de ver entre aspas, uma oportunidade, ou ver que a pessoa não passou a informação e vai lá, passa na frente. Não é isso, gente. Não vamos ser ingênuos, que é o famoso, né? Antes a mãe do outro chorar do que a minha. E vocês sabem que o mundo é assim. Mas estou falando de coisas densas mesmo, de fazer coisas para machucar o outro, coisas que a pessoa vai sair prejudicada emocionalmente, ruim da mente também. Normalmente acontecem em ambientes corporativos, acontecem em famílias também. E aí eu brinco, né, que são os obsessores ancestrais que vão sendo é,
herdados, entre aspas, pela pessoa da família. E aí, esse tipo de obsessor que vai para o ambiente ou para grupos, normalmente a pessoa que se destaca do grupo, sei lá, vamos montar uma situação, uma mulher que é, a família toda segue um padrão nos negócios, né? E aí ela sai e vai viver outra coisa nos negócios. Quer viver outra coisa, quer viver. A pessoa tem um comércio e aí essa pessoa especificamente quer viver CLT, ou sei lá, quer ser professora, quer viver outras coisas, sabe? Ou quer trabalhar em empresa. Um exemplo assim. E aí ela sente uma extrema dificuldade, por quê? Porque às vezes esse tipo de obsessor junto com o padrão familiar, acaba travando a vida dela. Não só a crença de que ela não pode mudar, porque, entre aspas, ela vai estar desonrando a família de alguma forma, mas também o obsessor acaba jogando pensamentos de, ó, você está desonrando a pessoa ali, você está indo contra os seus princípios. Porque vocês têm que entender que quando está em grupo, o obsessor alguns se alimentam daquilo, se alimentam daquela energia, tá? Eu falei na questão de comerciantes, por quê? Porque comerciantes, ou qualquer tipo de comércio, tá? Porque às vezes tem um pensamento padrão, para vocês entenderem o padrão do pensamento. Não que os comerciantes são ruins, tá, gente? Mas para você entender o padrão, que normalmente quando tem um padrão de pensamento é muito fechado, né? Mas se você pensar sei lá, num grupo de trabalho que sempre tem as que falam mal de todos, pode saber que há grande possibilidade de ter um obsessor ajudando a influenciar ainda mais. E o principal desse vídeo, que eu quero que vocês entendam, é que é ajudar a influenciar mais. A pessoa já tem esse padrão de pensamento e aquilo se excede, vai para outros níveis mais negativos, porque a pessoa já está vibrando naquela frequência. Tá? Aqui a gente não vai ficar falando que é culpa do inimigo, não, que é ai, coisa mandada, que a pessoa não é assim, que a pessoa é coitadinha. Não, não, não. Nós não somos 100% bons, né? Quem acredita nisso, ó, sinto muito. A Disney é sentido Estados Unidos, pega e vá para lá. Porque não existe isso de ser 100% bom em todas as áreas se a pessoa der Lulu. Não existe, né? Tem áreas que a gente simplesmente tem coisas que a gente não aceita e ponto, e tá tudo certo. Ou tem coisas que a gente, aos olhos das outras pessoas, a gente vai ser ruim. E isso acontece por causa da nossa natureza. A gente é assim, né? Já falaram para mim que eu, por ser vegetariana, eu estava atrapalhando a evolução eh, das vacas, porque as vacas não iam nascer, porque as outras não iam morrer, porque eu sou vegetariana. Olha o cúmulo. Olha o cúmulo. Aí a pessoa usa as teorias que quer, né, para justificar o que quer. E nunca que eu ia deixar, pelo menos hoje, para mim ainda faz muito sentido ser vegetariana por conta dos animais, por conta de N abusos que acontecem com os animais. Ponto. Faz 18 anos que eu penso dessa mesma forma e não há teoria da evolução do que os animais não vão conseguir voltar e reencarnar. Pelo amor de Deus, para cima de mim? Para cima de mim? E um adendo aqui, os animais, eles voltam assim quase que instantaneamente, tá? Igual gato, cachorro. O que eles evoluem para o grupo. É como se tivesse a consciência do que é ser um cachorro aqui, e todos eles ligados a isso, certo? E aí, quando ele evolui, ele aprende algo novo, vai para essa evolução. Então, eles evoluem todos de uma forma só. Então não tem por que usar isso de teoria evolucional para cima de mim. Logo eu, certo? Certo. E um outro ponto que eu esqueci de falar, né, que eu falei dos grupos, né? E aí os obsessores podem se esses tipos de obsessor que também é um tipo de obsessor de atrativo para o ambiente, também pode se sentir atraído pela energia do ambiente. Lembra que eu sempre falo, né, que
Para quem não estava aqui, para quem não me conhece, mas eu sempre falo isso mesmo, tá? Você me segue lá no Instagram, você sabe que eu falo sempre isso. As paredes, energeticamente, guardam quando você briga, quando você tem um pensamento. Então, normalmente aquilo vai carregando a sua casa. Né? Então, você pode ver, você entra numa casa, você pode sentir pesado, mas você vai no quarto da criança, o quarto da criança é maravilhoso. Porque é a inocência que ela devolve para o ambiente. É, é a energia leve, porque normalmente crianças não é para ter preocupações, né, igual a gente tem, não é para ter vingança ou raiva, normalmente não é para ter. Então, você pode perceber que o ambiente imprime aquilo. Então, quando tem um grupo de pessoas pensando de uma certa forma, aquilo consequentemente vai criar frequências para atrair outros espíritos, os espíritos obsessores, os espíritos que ficam acoplados àquilo, ao grupo, né, à consciência do grupo ou à consciência do ambiente como um todo, para, eu não falo nem atrapalhar, mas ajudar, entre aspas, a pessoa a ficar com mais sede de vingança, com mais raiva. Porque você pode perceber, quando você conhece alguma pessoa que tem algum tipo de comportamento, você conhece os parentes, às vezes, há a possibilidade do parente ser igual. Há a possibilidade da pessoa repetir aquele mesmo padrão energético para as outras pessoas, para a vida. Há a possibilidade. Existe pessoas individualmente dentro de uma família ruins e existe também o coletivo. Existe os dois, beleza? Beleza. E aí existe o tipo que eu mais trabalho aqui, né? Que eu mais limpo na apometria, que é o obsessor enviado. E aí você vai achar que ele é enviado porque foi feito um trabalho. Gente, existe uma magia ou um feitiço que as pessoas vão no cemitério. Um dos tipos, as pessoas vão no cemitério e deixam 9 pães e 9 outras coisas aí, que eu não vou dar a letra de tudo, né? Deixam 9 outras coisas aí, como se fosse um agrado para os espíritos e fazem um pedido. E aí, esse pedido, a pessoa normalmente tem pedido para o bem, né? Infernizar a vida de pessoas que maltrataram de animais, é um pedido bom, não é não? Se a justiça é falha, o que que vocês acham? Não é válido? Ou mesmo de estru. É um pedido válido, não é? Eu conheço muita gente que faz magia desse jeito, tá? Não desse negócio dos pães, mas de outras formas aí, para mexer com a cabeça dos desqueridos, tá? Os espíritos vão obsidiar essa pessoa. Então, não é só dessa forma que acontece a obsessão enviada, tá? Ela pode acontecer também de uma forma assim: você quer viver um novo ciclo, e aí agora você decidiu que você vai, sei lá, abrir um salão de beleza. Vai abrir um salão de beleza, e lá vai ter práticas de bem-estar, você vai ser esteticista, vai ser designer de sobrancelha, vai ser slash também, né? Que põe os cílios, vai fazer isso. Só que aí começa um monte de coisa a dar errado, você vai alugar o salão, dá errado, pode ter um espírito obsessor aí. Tava, mas eu nem abri o salão, como que nem comecei as minhas atividades, como que tem obsessor não querendo? É alguém, é a amiga que eu contei, é para amiga que eu contei que deu errado. Às vezes sim e às vezes não. Às vezes você vai mudar, trazer autoestima para a pessoa. Às vezes você vai ser um ponto em que as pessoas vão falar as coisas para você. Às vezes você vai ser um ponto de conexão. As pessoas vão lá e falam: "Ah, eu preciso de uma costureira. Ah, eu tenho uma cliente costureira." Conectou. "Ai, preciso de alguém para ser faxineira. Preciso de alguém para cuidar das minhas redes. Preciso de alguém como para limpar a minha energia." E às vezes você é o ponto de conexão. Você é a pessoa que liga as pessoas a outras coisas, as outras, umas às outras. E isso de conectar e melhorar a vida dos outros é algo que tem um obsessor vingativo que não quer.
tá? Então, além dele ser enviado, ele pode acontecer por algo que você vai mudar a vida das pessoas. E você nem sabe o quanto você vai mudar, você nem sabe como você vai mudar. E aí, o caso da amiga, de você contar para a amiga antes de acontecer, o que que pode ser? Pode ser que você seja para aquela amiga lá, você vai ajudar na autoestima dela, né? E aí, os obsessores que já tá com ela por X motivos, falam, não, essa pessoa aqui vai ajudar demais, essa minha obsidiada aqui, eu não posso deixar isso acontecer. Então, às vezes, vocês contam as coisas para os outros e as coisas não acontecem ou dá errado, é, pode ser livramento, nunca vamos esconder, esquecer, e às vezes não é inveja. Às vezes é porque você vai ser a mudança na vida do outro que a outra pessoa está precisando. Vai ser o pontapé de conversar com a pessoa e falar assim: a pessoa chega e fala contra as mazelas, fala, ai, meu marido não quer deixar eu estudar. Você fala, não, vai estudar, dá um jeito, faz isso, faz aquilo. Às vezes você vai ser o ponto de motivador ou o ponto que a pessoa vai conseguir dar o primeiro passo, e aí tem o obsessor ali não querendo que a pessoa dê o primeiro passo. E aí você acha, putz, eu contei para essa pessoa, ela tá com inveja de mim, e às vezes não é nem inveja, é porque o obsessor já vê em você possibilidades que nem você vê, que nem você enxerga. E esses tipos de obsessor faz tudo para a pessoa desistir, tudo para a pessoa falar assim, ai, não aguento mais, ai, tá muito difícil, me disseram que era difícil, mas eu não sabia que era tanto. Pode ocorrer e ocorre muito. E esses tipos de obsessores enviados por conta de uma situação do futuro, de uma possibilidade do que você vai ser para outras pessoas, ou para um grupo de pessoas, ou para multidões, é o que eu mais limpo aqui, é o que eu mais trabalho aqui. Porque as pessoas normalmente não ligam para isso, não ligam para inveja, pessoas que estão engajadas em fazer o próprio negócio, em crescer, às vezes a maioria não fica pensando em, ai, fulano está com inveja, ai, não vou contar para fulano por causa disso e aquilo. E aí acabam baixando a guarda e se desprotegendo, né? Baixando a proteção que tinha, e aí ele acaba influenciando e colocando pensamentos de é difícil, pare, não vá para frente, tá bom? Ó, uma coisa que acontece comigo quando eu vou fazer algum trabalho espiritual, ou quando uma pessoa agenda uma sessão, e aí eu vou fazer tipo um dia, 2 dias depois, e aí tem horas que eu começo a sentir um cansaço, um sono inexplicável, e aí eu olho assim, penso, ai, já sei, né? Vai ser uma sessão para limpar os queridinhos que estão aí, que não estão querendo que eu limpe, que não estão querendo que eu faça, só que eles falaram com quem? Com a capricorniana que ama trabalhar. Aí eles se lascam, porque é impossível falar para você, ó, sua sessão vai ser entregue dia tal, hora tal, e eu não entregar a sessão dia tal e hora tal. Esse compromisso da entrega, não só de melhorar a sua vida, de limpar o seu campo, de te entregar os relatórios, assim, é tão grande para mim que é impossível não fazer mesmo com os ataques, né? De sentir sono, de falar, ai, não vou fazer isso, ai, para que que eu vou fazer isso? Porque vem pensamento sim para mim, gente, até para mim que tenho muita proteção, eles influenciam, mas não me derrubam, certo? E como que limpa esses obsessores, gente? Limpa fazendo apometria. E isso mesmo, fazendo apometria. A gente faz apometria através da mesa multidimensional arqueturiana, com a ajuda dos ETs. Isso, eu aqui trabalho com os ETs, eu vejo eles, vi uma vez, só quando eu fui iniciada na mesa. Uma vez só, vi eles. E eles trabalham desacoplando ele do seu campo, independente do chakra que tiver, tirando ele do seu campo, encaminhando, oferecendo para eles para ir para um lugar espiritual melhor. E aí eles vão ver se aceitam ou não, mas se eles não aceitarem, eles não podem voltar para o seu campo, porque a gente é como se fechasse, cauterizasse aquela ferida, né? Cortasse a conexão com ele, porque às vezes, muitas vezes, a pessoa tira o obsessor e não corta a conexão, o laço, porque tem muita gente que tem obsessor de amigos. Você quer ouvir falar sobre os obsessores amigos e os obsessores em vidas? Deixa aqui o seu comentário para mim. Não, não vai, porque é como se tivesse criado uma amizade com aquela dor, com aquele sentimento, com aqueles pensamentos. Imagina, você sempre passou por um padrão de pensamento. E aí você do nada para de pensar aquilo. Você não ia achar muito estranho?
Né? Você fala, nossa, alguma coisa estranha está acontecendo comigo. Não é que deu certo o corte da menina? Mas às vezes volta. Tá? Então, na sessão que eu faço de apometria, a gente corta, a gente cauteriza para aquilo não voltar mais e a gente preenche também. Tá? Tem as lacunas para que esse sentimento de falta não fique grande. As lacunas, igual da conexão com o chakra, para o chakra continuar girando certinho, ou acoplado em algum campo, no campo emocional ou mental, porque a gente tira da ele, é como se fosse se tirar uma planta enraizada. Fica o buraco ali, né? Então a gente tapa o buraco e ainda abençoa o buraco. Fala, buraco, ó, você não vai mais se desfazer do tudo. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Novamente, venho humildemente pedir para você se inscrever, dar o like, compartilhar e deixa um comentário aqui para mim se você quer ouvir mais sobre obsessores.